Fala mariofeiros, mariofeiras, mariofeires, marofeirex. Essa história é para quem está acompanhando de 2920. História de trama. Hoje vai ter uma surpresa. Eu não vou falar, vocês vão ter que ouvir na sublime, intensa voz de Magnus. Vamos ver o que vai acontecer nessa continuidade com Rija. Fiquem então com o livro na voz sedosa de Magnus. Décima, segunda semente, 2920. A cidade imperial, Cyrodiil. Sua Majestade Imperial, Disse o potentado Versidus Shai, abrindo a porta de sua câmara com um sorriso. eu não te vi ultimamente. Eu pensei que talvez você estivesse indisposto com a adorável Rija. Ela está tomando os banhos em Mir-Corrup, disse miseravelmente o imperador Riman III. Por favor, entrem. Cheguei ao estágio em que só posso confiar em 3 pessoas. Você, meu filho, o príncipe e Rija, disse o imperador petulantemente. Todo o meu conselho não é nada além de um bando de espiões. Qual parece ser o assunto, Sua Majestade Imperial? Perguntou o potentado Versidus Shai com simpatia, fechando a grossa cortina em sua câmara. Instantaneamente, todo o som do lado de fora da sala foi extinto, ecoando passos nos salões de mármore e pássaros nos jardins da primavera. Descobri que uma notória envenenadora, uma mulher da tribo Orma do Pântano Negro, chamada Katika, estava com o exército de Caer Súvio enquanto estávamos acampados lá quando meu filho foi envenenado, antes da batalha em Bodran. Tenho certeza que ela teria preferido me matar, mas a oportunidade não se apresentou, disse o imperador. O conselho sugere que precisamos de provas do seu envolvimento antes de processarmos. Claro que sim, disse o potentado pensativamente. Particularmente, se um ou mais deles estavam na trama. Eu tenho um pensamento, Sua Majestade Imperial. Sim, disse Riman impacientemente. Fora com ele. Diga ao conselho que você está abandonando o assunto, e eu enviarei a guarda para rastrear essa Katika e segui-la. Veremos quem são seus amigos e, talvez, tenhamos uma ideia de escopo dessa trama na vida da Sua Majestade Imperial. Sim, disse Riman com uma carranca satisfeita. Esse é um plano de capital. Vamos rastrear esse esquema para quem quer que ele leve. Decididamente, Sua Majestade Imperial. Sorriu o potentado, abrindo a cortina para que o imperador pudesse sair. No corredor do lado de fora estava o filho de Versidus Shai, Sarvirian Shurak. O menino curvou-se ao imperador antes de entrar na câmara do potentado. Você está em apuros, pai? Sussurrou o rapaz a Kavir. Ouvi dizer que o imperador descobriu sobre a envenenadora. A grande arte da fala, meu menino, disse Versidus Shai a seu filho. É dizer-lhes o que eles querem ouvir de uma forma que os leve a fazer o que você quer que eles façam. Eu preciso que você receba uma carta para Katika e certifique-se de que ela entenda que, se ela não seguir as instruções perfeitamente, ela está arriscando sua própria vida mais do que a nossa. 13ª, segunda semente, 2920. Mir-Corrup, Cyrodiil. Rija afundou luxuriantemente na fonte termal borbulhante, sentindo sua pele formigar como se estivesse sendo esfregada por milhões de pequenas pedras. A plataforma de rocha sobre sua cabeça a protegia da chuva nebulosa, mas deixava todo o sol entrar, fluindo em camadas através dos galhos das árvores. Foi um momento idílico em uma vida idílica. E quando ela terminou, ela sabia que sua beleza seria inteiramente restaurada. A única coisa que ela precisava era de um copo de água. O banho em si, embora maravilhosamente perfumado, tinha gosto sempre de giz. Água!
ela gritou para seus servos: "Água, por favor!" Uma mulher magra, com trapos amarrados sobre os olhos, correu para o lado e deixou cair uma pele de cabra de água. Rija estava prestes a rir da prudência da mulher. Ela mesma não tinha vergonha do seu corpo nu, mas então ela notou através de um vinco nos trapos que a velha não tinha olhos algum. Ela era como um daqueles membros da tribo Orma que Rija tinha ouvido falar, mas nunca conheceu. Nascidos sem olhos, eles eram mestres de seus outros sentidos. O senhor de Mirkahop contratou servos muito exóticos. Ela pensou consigo mesma. Em um momento, a mulher se foi e foi esquecida. Rija achou muito difícil se concentrar em qualquer coisa que não fosse o sol e a água. Ela abriu a rolha, mas o líquido dentro tinha um cheiro estranho e metálico. De repente, ela estava ciente de que não estava sozinha. "Lady Rija", disse o capitão da guarda imperial. "Você está, percebo, familiarizada com Katika?" Eu nunca ouvi falar dela", gaguejou Rija antes de ficar indignada. "O que você está fazendo aqui? Este corpo não é para os seus olhos desleixados. Nunca ouvimos falar dela, quando a vimos com você nem um minuto atrás", disse o capitão, pegando a pele de cabra e cheirando-a. "Trouxe-lhe Naevus Inshore, não é? Para envenenar o imperador?" "Capitão", disse um dos guardas, correndo até ele rapidamente. "Não conseguimos encontrar o argônio. É como se ela desaparecesse na floresta." "Sim, eles são bons nisso", disse o capitão. "Não importa, temos o contato dela no tribunal. Isso deve agradar a Sua Majestade Imperial. Agarre-a." Quando os guardas puxaram a mulher nua se contorcendo na piscina, ela gritou: "Eu sou inocente! Eu não sei do que se trata, mas eu não fiz nada. O imperador terá suas cabeças para isso." "Sim, imagino que ele vai", sorriu o capitão. "Se ele confia em você." 21ª, Segunda Semente, 2920. Gideão, Pântano Negro. A taverna da Porca do Abutre era o tipo de lugar fora do caminho que Zook favorecia para esse tipo de entrevista. Além dele e de seu companheiro, havia apenas um par de velhos cães marinhos na sala sombria. E eles estavam mais inconscientes da bebida do que conscientes. A sujeira do chão sujo era algo que você sentia em vez de ver. Poeira abundante pairava no ar, imóvel nos raios esparsos de luz solar moribunda. "Você tem experiência em combate pesado?" perguntou Zook. "A recompensa é boa para esta tarefa, mas os riscos também são grandes." "Certamente eu tenho experiência de combate", respondeu Miramor altivamente. "Certamente eu tenho experiência de combate", respondeu Miramor altivamente. "Eu estava na Batalha de Bodrum há apenas 2 meses. Se você fizer a sua parte e conseguir que o Imperador ande por Dossa Pass, com uma escolta mínima no dia e no horário em que discutimos, farei minha parte. Apenas tenha certeza de que ele não está viajando disfarçado. Eu não vou massacrar todas as caravanas que passam, na esperança de que ela contenha o Imperador Riemann." Zook sorriu e Miramor olhou para si mesmo no rosto reflexivo de Cotrindi. Ele gostava de sua aparência, o profissional confiante, consumado. "Concordei", disse Zook. "Então terás o resto do teu ouro." Zook colocou o grande baú sobre a mesa entre eles. Ele se levantou. "Espere alguns minutos antes de sair", disse Zook. "Eu não quero que você me siga. Seus empregadores desejam manter seu anonimato, se por acaso você for pego e torturado." "Por mim tudo bem", disse Miramor, pedindo mais grog. Zook montou sua montaria pelas apertadas ruas labirínticas de Gideão, e tanto ele quanto seu cavalo ficaram felizes em passar pelos portões para o país. A estrada principal para o castelo de Ovesse era inundada como era todos os anos na maré da primavera, mas Zook conhecia um caminho mais curto sobre as colinas.
cavalgando rapidamente sobre as árvores caídas, com musgo e rochas traiçoeiras revestidas de lodo. Ele chegou aos portões do castelo em 2 horas. Ele não perdeu tempo em subir até a cela de Távia, no topo da torre mais alta. "O que você achou dele?" perguntou a imperatriz. "Ele é um tolo", respondeu Zuck. "Mas é isso que queremos para esse tipo de atribuição." 32ª semente, 2920. Fortaleza de Tuso, Cyrodiil. Rija gritou e gritou. Dentro de sua cela, seu único público eram pedras cinzentas gigantes, crostas de musgo, mas ainda resistentes. Os guardas do lado de fora eram surdos a ela, como eram surdos a todos os prisioneiros. O imperador, a quilômetros de distância, na cidade imperial, também tinha sido surdo aos seus gritos de inocência. Ela gritou sabendo bem que ninguém provavelmente a ouviria novamente. 31ª, segunda semente, 2920. Passo da Borda, Cyrodiil. Fazia dias, semanas que Turala não via outro rosto humano. Cyrodiil ou Damer. Enquanto caminhava pela estrada, ela pensou consigo mesma como era estranho que um lugar tão desabitado como Cyrodiil tivesse se tornado a província imperial, sede de um império. Mesmo Bosmer, em Valenwood, deve ter florestas mais povoadas do que esta floresta de Heartland. Ela pensou de volta. Foi há 1 mês, 2, quando ela cruzou a fronteira de Morrowind para Cyrodiil. Tinha sido muito mais frio então, mas fora isso, ela não tinha noção do tempo. Os guardas tinham sido bruscos, mas como ela não estava carregando armas, eles optaram por deixá-la passar. Desde então, ela tinha visto algumas caravanas, até mesmo compartilhando uma refeição com alguns aventureiros acampando para a noite, mas não encontrou ninguém que lhe desse uma carona para a cidade. Turala tirou seu chale e o arrastou para trás dela. Por um momento, ela pensou que ouviu alguém atrás dela e girou ao redor. Ninguém estava lá, apenas um pássaro empoleirado em um galho fazendo um som como riso. Ela seguiu em frente e depois parou. Algo estava acontecendo. A criança estava chutando sua barriga há algum tempo. Mas esse era um tipo diferente de espasmo. Com um gemido, ela se inclinou para o lado do caminho, desabando na grama. Seu filho estava chegando. Ela se deitou de costas e empurrou, mas mal podia ver com suas lágrimas de dor e frustração. Como se chegou a isso? Dar à luz no deserto, sozinha, uma criança cujo pai era o Duque de Mornewold. Seu grito de raiva e agonia sacudiu os pássaros das árvores. O pássaro que estava rindo dela, mais cedo voou para a estrada. Ela piscou e o pássaro se foi, e em seu lugar, um homem-elfo nu estava em pé. Não tão escuro quanto um Damer, mas não tão pálido quanto um Altmer. Ela soube imediatamente que era um Ailed, um elfo selvagem. Turala gritou, mas um homem a segurou. Depois de alguns minutos de luta, ela sentiu uma liberação e depois desmaiou. Quando ela acordou, foi ao som de um bebê chorando. A criança havia sido limpa e estava deitada ao seu lado. Turala pegou sua filhinha e, pela primeira vez naquele ano, sentiu lágrimas de felicidade escorrerem por seu rosto. Ela sussurrou para as árvores, "Obrigado!" e começou a andar com o bebê em seus braços pela estrada para o oeste. O ano continua em meados do ano. É isso, galera. Um belo desenrolar aí pra história. A gente já viu aí o curso que tá tomando essa história. A Rija, que foi presa, foi descoberta. O potentado já cheio de dúvidas, tanto ele quanto o filho.
já começam a ter medo do que pode acontecer. Turala, que teve a filhinha dela, e agora ela precisa encontrar um destino para onde ela vai. Então, continue acompanhando aí para entender o que vai acontecer. Vocês viram também que o Zuki, que tá lá fazendo aquela falcatrua com a Imperatriz, né, que já está presa, ele foi lá e conseguiu contratar um cara, o Miramor, aquele que participou da guerra. Todo mundo lembra aí do cara que participou da guerra, que é o Miramor, aquele que roubou todo mundo ali. Então ele já foi na intenção, então ele já não era um cara confiável quando ele foi pra guerra, né? E agora ele é contratado por Zuki para poder assassinar o Imperador. Vamos ver então na próxima história se esses planos vão se cumprir. Falou, galera!